Olá, gente! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo para vocês que é de utilidade pública. Hoje eu vou falar para vocês sobre temperatura de prancha. Para quem sempre me pergunta quais são as minhas chapinhas. Taife cerâmica que esquenta em 180 graus, e essa daqui que é a Silvertech da Gama, se não me engano é da Gama mesmo, que ela tem controle de temperatura, por isso que ela é o amor da minha vida, que ela esquenta de 150 a 210 graus. E a primeira coisa que eu queria falar é que se vocês forem comprar uma prancha, é muito importante, se vocês puderem, dar preferência para uma prancha que tenha controle de temperatura ou que esquente no máximo em 180 graus, porque mais do que isso já é uma altura muito danosa para se usar no dia a dia em casa. No dia a dia, tá? Não tô falando de prancha de progressiva, de botox, embora eu vou falar disso também. Eu vou falar aqui sobre as temperaturas considerando em graus Celsius. Tem gente que fala assim, nossa, minha chapinha esquenta em 400 graus, tá? Não existe chapinha de 400 graus Celsius, não, é 400 graus Fahrenheit. Então, se vocês verem, por exemplo, aquelas pranchas 480, 500 graus, é muito alto. Então, você tem que ver se tá falando Celsius ou Fahrenheit e converter. Eu vou falar aqui em graus Celsius, que é a unidade de temperatura que a gente usa no nosso país, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, temperatura de 150 a 160 graus. Essa temperatura, ela é bem baixinha e ela não é o ideal para você, por exemplo, abaixar uma raiz crespa, abaixar uma raiz cacheada, mas é a temperatura que eu uso, por exemplo, quando você quer dar acabamento na ponta. Vamos dizer que eu fiz a escova no meu cabelo hoje, dormi de touca, aí amanhã amassou em algum cantinho. O ideal é que você não use progressiva, não use chapinha todo dia. Mas se por acaso amanhã eu precisar arrumar alguma coisa, vai ser sempre em 150 graus, que é uma temperatura bem morninha, que na minha opinião danifica menos do que se eu fosse arrumar com secador e prancha, secador e escova, né? Venho aqui e faço ó, tchum. Pra isso, tá desligada, tá, gente? Pra isso que existe a temperatura de 150 a 160 graus. 160 eu praticamente nem uso, porque quando eu quero emborcar só a pontinha pra dentro, 150 pra mim sempre dá. Então, pra isso que servem essas temperaturas. Vamos agora às temperaturas que vão ser aí as mais usadas. 170 e 180 graus. São as temperaturas que eu mais uso, que eu mais indico, para você, por exemplo, finalizar uma escova aí no seu dia a dia. Hoje mesmo, eu não fiz escova no meu cabelo, eu só sequei batendo secador e vim fazendo a chapinha. Usei a chapinha em 170 graus, que é uma temperatura bem baixa, né? Perto de outras pranchas aí, que outras pessoas usam. Usei em 170 graus, ela deixou meu cabelo bem baixinho na raiz e é uma temperatura bem mais amena. 180 já é um pouco mais puxado. Então, o que eu indico para vocês? Sempre que eu pego uma cliente no salão, que para quem não me conhece, eu sou cabeleireira e terapeuta capilar. Sempre que eu pego uma cliente no salão que tem um cabelo fino e quer fazer chapinha, eu uso em 170 graus. Se a pessoa tem um cabelo saudável normal, eu uso em 180 graus. E 180 graus, gente, é a temperatura considerada máxima ideal para você usar no dia a dia. Mas vamos ser realistas agora. Existem muitas pessoas, por exemplo, pessoas que têm o cabelo virgem, cacheado, crespo, e que quando fazem escova, que normalmente não fazem sempre, querem finalizar com chapinha. 180 graus provavelmente não vai abaixar essa raiz. Provavelmente você vai fazer a chapinha, vai passar algumas horas e o cabelo já vai estar de novo. 190 graus é a temperatura que eu indico para finalizar uma escova ali, uma chapinha, em um cabelo que é virgem, que é muito grosso, que é muito resistente. Na verdade, de 190 até 200, mas assim, tenta não chegar no 200, porque a partir do 200 já pode dar problema. Agora, gente, vamos entrar no índice das temperaturas perigosas, tá? 210, 20, 30, 40, 50. As temperaturas de 210 a 250 graus são indicadas única e exclusivamente para se fazer procedimentos químicos de alisamento, selagem, botox progressivo aqui, como eu já falei aqui, é tudo a mesma coisa. Se você usar essas temperaturas em cabelos, por exemplo, cabelo cacheado, cabelo virgem, e usar com uma certa frequência, o cabelo pode ter o que a gente chama de alisamento térmico. Ele pode alisar. Eu falo isso, gente, porque infelizmente já aconteceu comigo no salão 2 vezes. Já teve 2 vezes de cliente lá que tinha um cabelo muito cacheado, muito volumoso, muito cacheado mesmo.
e que elas queriam uma escova com uma finalização bem lisa. Eu usei em 210 graus e expliquei pra ela que só assim ia ficar bem liso, mas que poderia dar problema no cacho dela, poderia ficar em algum lugar, ele poderia ficar o cacho ia abrir, ia ficar meio reto. E aí a pessoa mesmo assim, ela insistiu, porque queria o cabelo cacheado naquela vez, e não deu outra. A gente passou outra semana, foi lá, e o cacho estava esticado, assim, sabe? E vai passando o tempo, ele volta ao normal. Mas eu vi que se ficasse fazendo, por exemplo, toda semana, com certeza o cabelo ia... Não é que ia alisar, tipo assim, olha, eu não preciso nem fazer progressiva, nem fazer relaxamento, é só eu passar a chapinha. Claro que não. Mas normalmente quem tem um cabelo cacheado e não alisa é porque quer usar o cabelo cacheado. Não quer usar o cabelo espichado de chapinha. Se você tem um cabelo cacheado e você faz escova e chapinha toda semana, o seu cabelo vai alisar mesmo. Não é uma regra, mas isso pode acontecer e a gente chama isso de alisamento térmico. Pode ser que com o tempo ele volte um pouco a estrutura normal, mas pode ser que não, tá? Então isso é muito sério. 210 graus é a temperatura que a gente usa para poder alisar cabelo fino, cabelo loiro ou cabelo que esteja aí com muito sensível, muito fragilizado, que como por exemplo é o meu caso, né? Como vocês viram, eu tô fazendo botox no meu cabelo utilizando 210 graus, porque infelizmente a minha chapinha ou tem só 210 ou o raio do 250, que eu já vou chegar lá para falar para vocês. Mas 210 é o máximo indicado para cabelos loiros, para cabelos finos, frágeis e sensíveis na hora de alisar o cabelo. 220, gente, eu nem vou falar 220, que nessa hora aqui nem faz diferença. Vamos pular para 230. 230 é aquela temperatura máxima que tinha em todas aquelas chapinhas azuis de titânio clássica que vocês conhecem, que elas já até saíram do mundo aí, porque agora outras chapinhas tomaram o lugar dela. 230 é a temperatura minha preferida para fazer progressiva, para alisar cabelo, porque ela me dá segurança. O cabelo alisa 100%, fica muito bom, mas para alisar 100%, um cabelo mais difícil dá muito trabalho, tá? Se for comparado com outras temperaturas que eu ainda vou falar. Mas assim, gente, a chance de dar um corte térmico, né, que é uma quebra por causa da temperatura muito alta, é muito pequenininha. Eu nunca tive esse problema com essa temperatura, nem comigo, nem com cliente nenhuma. Mas existe a temperatura também, meio termo aí, 240 graus. 240 graus alisa bem, não faz nenhum milagre aí em relação a 230, mas eu já vi cabelo tendo corte térmico, né, que é aquela quebra, o cabelo cair da raiz aí, com a temperatura de 240 graus. Existem algumas chapinhas que chegam lá. Vou falar agora sobre a temperatura de 250 graus Celsius, que é a temperatura que aquelas pranchas clássicas chegam aí, clássicas da atualidade, né? Lisa Extreme, MQ Pro, 250 graus Celsius. Gente, essa chapinha ficou muito conhecida porque ela alisa cabelo muito mais rápido e ela deixa o liso do cabelo sensacional. Você dá, igual uma vez eu fiz progressiva com ela, eu até fiz um vídeo aqui e coloquei. É até um vídeo falando sobre essa chapinha, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Eu passei a chapinha 5 vezes no meu cabelo e ele alisou muito. Então ele facilita muito, só que o que acontece, gente? A chance de dar corte térmico, né, do cabelo quebrar na hora ou depois é muito grande. E o que eu vi de gente falando que com o passar do tempo, principalmente cabeleireiros que fizeram o mesmo curso comigo, que na hora que faz a progressiva fica maravilhoso. Quando vai passando o tempo, o cabelo começa a quebrar da raiz. Eu já vi muitas pessoas, como eu falei, gente, eu dei a sorte, eu comprei essa prancha logo na época que eu parei de trabalhar com alisamento, porque eu acho que eu ia morrer. Se eu faço progressiva ali com todo o meu amor, com todo carinho, passa o tempo, a pessoa vem retocar e eu vejo catoco no cabelo da pessoa. Eu acho que eu ia morrer, sério, ia morrer. O que eu tenho pra dizer aqui, como eu já disse naquele vídeo, eu não indico as temperaturas de 240 e 250 graus pra ninguém. Mas existem cabeleireiros que usam e que se dão certo, e que dá muito certo, mas eu já venho falar pra vocês, usem essa temperatura, usem a Lisa Extreme ou MQ Pro se você se garantir. Se você souber muito sobre alisamento, sobre estrutura de cabelo e de fio sua e das clientes. A de 230 sempre nos deu resultados maravilhosos e a gente sempre gostou até chegar a essa de 250 graus, né? Então, aqui eu indico para você alisar o cabelo 230 graus.
nem 1 grau a mais que isso, embora eu já vi que tem algumas pranchas que atingem 260 graus Celsius, ou seja, 500 graus Fahrenheit, você imagina só. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é que, né, aqui só salientando, essa temperatura de 240 ou 250 graus, ela é interessante especialmente em cabelos virgens que vão alisar aí pela primeira vez, cabelo virgem, cabelo grosso aí, é interessante. Agora, fora isso, gente, ó, se vocês quiserem fazer, vai muito do coração de cada um. Eu sei que tem muitos cabeleireiros que usam e que tem resultados excelentes, que amam e show de bola. Mas para quem tem receio, tem medo, tem pé atrás, usa 230, prancha aí 1000 vezes, igual quando eu falei para vocês. Quando eu fazia progressiva no meu cabelo e usava a temperatura de 230 graus, eu passava a chapinha 30 vezes na raiz em mechas finas. Com a Lise, na temperatura máxima, eu passava 5 vezes e alisava mais. Então, tem todas essas questões. E é isso, gente, isso que eu queria falar pra vocês aqui. Usem temperaturas altas com sabedoria, tá? Sabedoria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixe seu joinha pra mim, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!